Quase 28% dos lares brasileiros sofrem com alguma forma de insegurança alimentar. Aliar a quantidade adequada de comida com a oferta de produtos saudáveis e preços acessíveis são fatores fundamentais para os ajustes na rotina alimentar do brasileiro. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. E quem nos traz mais informações sobre este assunto é a historiadora e pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Adriana Salai. Hoje, para medir a fome no Brasil, a gente usa a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que parte de algumas perguntas que a gente faz para a própria pessoa. Isso é bastante importante porque hoje a gente não usa os dados do corpo, que a gente chama de dados antropométricos. Peso, altura, a relação entre esses dois dados, ela não diz mais para a gente se a pessoa está com fome ou não, porque fome pode conviver com sobrepeso e obesidade. Então, a gente faz perguntas assim: você teve dificuldade de adquirir alimentos? Você teve que diminuir a variedade, a quantidade de alimentos? Quanto mais sim a pessoa responde nesse questionário, maior vai ser a taxa de insegurança alimentar dela, que hoje a gente divide em leve, isso quer dizer que a pessoa está com alguma dificuldade de acessar alimento na qualidade e na forma como ela entende como adequada. Eu acho que um exemplo muito claro é aquela coisa do final do mês. A gente recebe o salário e aí você faz aquela compra que tem frutas, legumes e verduras, e aí no final do mês você tem mais dificuldade de comprar aquela variedade toda, a coisa aperta, então você não compra a proteína que você gostaria, e você passa para o ovo ou retira a proteína animal da alimentação. Esse é um cenário de insegurança alimentar leve. O moderado já é uma coisa mais profunda, que a pessoa, por exemplo, pula uma refeição. Então, ela só consegue tomar café da manhã e jantar. E aí, a fome, para essa escala, seria esse último estágio, onde a família, por exemplo, fica um dia inteiro sem comer. Claro que todos os estágios são preocupantes, mas hoje, para os estudos nacionais e internacionais, a fome é entendida como esse último estágio. E o que é aceitável hoje quando a gente pensa numa boa rotina alimentar em relação ao número de refeições e ao que está no prato, né? Hoje a gente fala no mínimo 3 refeições ao dia, né? Idealmente 5 refeições ao dia e que tenha variedade de alimentos in natura. Então a gente tem que falar de renda, que é o que a pessoa precisa, né? O dinheiro como um elemento fundamental para ela acessar um prato que seja variado, que seja colorido, que tenha nutrientes, que seja adequado para a alimentação dela. Mas a gente tem que falar de tempo também, que hoje é uma coisa absolutamente essencial, principalmente para essa mulher, né, as mulheres são socialmente atribuídas ao trabalho do cuidado, então tem uma sobrecarga aí de trabalho e muitas vezes elas não têm tempo hábil para fazer essa alimentação adequada. Nos últimos anos, não mais recentemente, a gente fala muito mais sobre os ultraprocessados, dos impactos deles na nossa saúde. A gente pode falar um pouco sobre quais são esses impactos e sobre a questão da renda também nessa relação, porque muitas vezes ter mais renda vai te levar também a consumir mais produtos caros ultraprocessados. Esse é um debate absolutamente fundamental hoje, porque os ultraprocessados, eles condizem com a nossa realidade hoje em termos de tempo, né? Eles são rápidos e eles fornecem calorias, mas é o que a gente chama de calorias vazias, que não vão dar nutrientes, né? Enfim, todos os elementos necessários para uma alimentação adequada e saudável. Ao mesmo tempo, são alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. Tem uma quantidade de gordura, de sal, de açúcar muito grande, e isso faz com que o nosso paladar ele se acostume com esse tipo, né, com esse nível de sal, açúcar e gordura. Então, quando a criança ou mesmo os adultos, quando eles vão aos alimentos considerados saudáveis, frutas, legumes, verduras, tenham mais dificuldade de lidar com esses alimentos e de comer esses alimentos. E isso está intimamente vinculado com a renda, acho que por 2 motivos, né? O que as pesquisas do IBGE mostram que as classes mais baixas, elas vão aos alimentos essenciais do brasileiro. Arroz, feijão e farinha, né? Farinha de mandioca, farinha de milho. Então, a família com pouca renda, ela tenta garantir o essencial. Conforme a renda vai subindo, vai entrando variedade nesse prato, para o bem e para o mal, digamos assim, né? Então, o que a gente tem?
um maior número de frutas, legumes e verduras conforme a renda vai subindo, o que mostra que a alimentação, o acesso à alimentação adequada e saudável está intimamente ligado à renda, mas também uma introdução cada vez maior desses alimentos ultraprocessados. Quando a gente pensa na população mais vulnerável, né, de baixa renda, em melhorar a alimentação dessa população, o que seria, então, possível a médio prazo, a curto prazo, fazer para melhorar efetivamente a rotina alimentar dessas pessoas, pensando, inclusive, em políticas públicas mais elaboradas, mas qual seria o caminho, a direção para melhorar essa qualidade? A gente tem que falar em soluções emergenciais, porque a fome não espera, então essas pessoas precisam de uma solução hoje, né, agora elas precisam comer nesse momento, mas também em políticas estruturantes em que vão permitir outros horizontes para essa família. Melhoria de emprego e renda, a melhoria do salário mínimo, a diminuição da jornada de trabalho, porque se a gente quer que essas famílias tenham uma alimentação adequada e saudável, elas precisam ter tempo, né, para o trabalho não remunerado de cuidado. Então, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar também de moradia, porque hoje a moradia é o que mais ocupa o percentual da renda dessas famílias. Então, a gente tem um valor do aluguel muito caro, um tempo de circulação na cidade muito grande, e isso também vai impactar na qualidade do alimento dessas famílias. É a conjugação desses fatores que vai fazer com que essa família possa efetivamente acessar uma alimentação adequada e saudável.